Fala, servidor público! Tudo bem contigo? John Lennon aqui hoje e nós vamos responder aquela grande questão. Será mesmo que dinheiro não traz felicidade? E para tu descobrir isso, já comenta aqui embaixo que eu volto logo depois da vinheta. Então tá, servidor, tudo tranquilo? Como eu disse, hoje nós vamos discutir os principais aspectos que levam as pessoas a acreditar que dinheiro não traz felicidade. Vamos descobrir da onde que surgiu essa ideia e desmistificá-la para ver se realmente essa frase é verdade ou não é, beleza? Mas antes de mais nada, não esquece, esse é um assunto extremamente importante para a gente multiplicar o nosso patrimônio, para a gente entender a forma de lidar com o dinheiro. Então já deixa o like aqui no vídeo, te inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu acha de dinheiro, se realmente ele traz ou não felicidade, responde aqui para mim nos comentários e compartilha com os teus colegas servidores públicos para que eles também respondam e para que eles também debatam se dinheiro traz ou não felicidade, beleza? Então vamos lá. Então, servidor, dinheiro traz ou não felicidade? Difícil responder com certeza. Por quê? Porque não existe uma resposta unânime sobre essa questão. Na realidade, tanto a resposta sim quanto a resposta não, elas são verdadeiras. Porque depende da forma como tu vai interpretar a palavra dinheiro e interpretar a palavra felicidade. Como que eu posso explicar isso para ti? Vamos pensar na literalidade da palavra. Se a gente for interpretar literalmente a frase dinheiro não traz felicidade, essa frase ela pode ser considerada falsa, porque dinheiro traz sim felicidade. Porém, ele pode trazer felicidade diretamente, a depender da tua condição financeira hoje e de quanto dinheiro tu está ganhando naquele momento. Então ele pode te trazer uma felicidade imediata. Imagina que tu ganha um salário médio de 3 mil reais por mês, beleza? Ganha 3 mil reais por mês. Se simplesmente, por qualquer motivo, sem pegadinha, sem qualquer tipo de falcatrua, qualquer tipo de fraude, sem qualquer segunda intenção, simplesmente tu ganha 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Alguém doou pra ti, porque por qualquer motivo. Um dia tu ajudou uma velhinha a atravessar a rua e ela resolveu deixar no testamento dela pra ti 1 bilhão de reais. E tu ganha, sem esperar, sem nada. Não te traria felicidade? Traria. Porque se é uma pessoa que ganha 3 mil reais por mês, por mais que seja uma vida inteira, essa pessoa pouco provavelmente, se ela simplesmente fez alguns investimentos conservadores, a vida toda cuidou do dinheiro, ela não chegou a esse 1 bilhão de reais. E no momento que ela recebe esse 1 bilhão de reais, o ganho dela é muito grande. É muito grande. Então, esse dinheiro vai representar de forma literal felicidade. O ganho do dinheiro específico vai representar felicidade. Diferentemente, se tu é uma pessoa que já tem 1 bilhão de reais. Tu conquistou 1 bilhão de reais, seja com trabalho, seja com negócios, seja por alguma oportunidade ou alguma herança, e tu vem trabalhando esse dinheiro. Ganhar 1 milhão de reais para uma pessoa que já tem 1 milhão de reais não traz tanta felicidade quanto ganhar 1 bilhão de reais para uma pessoa que nunca chegou perto desse valor. Esse é o primeiro paradigma. E esse paradigma a gente pode encontrar num livro chamado Rápido e Devagar. Um livro do ganhador do prêmio Nobel, Daniel Kahneman. Ele fala sobre finanças comportamentais, ele fala sobre diversos assuntos da psicologia, efetivamente, e ele traz o conceito de priming, que é uma ancoragem, sabe? A relação entre a felicidade trazida pelo ganho de alguma coisa até determinado ponto. Então, assim, quanto mais a gente conquista, mais a gente precisa ganhar para a gente nos
satisfazermos. Um exemplo aqui que eu posso trazer para vocês é, por exemplo, qual foi a tua reação, qual foi o teu sentimento, tenta te transportar para aquele momento, quando tu era estagiário, ou a primeira vez que tu ganhou um salário. Nossa, aquilo parecia tudo para ti. Daqui a pouco, eu, por exemplo, o meu exemplo é quando eu fui estagiário, eu ganhava R$350 lá em 2012, quando eu fiz o estágio a primeira vez na minha vida. Aquilo era tudo para mim. Aquilo era, meu Deus, a felicidade que eu tive quando eu ganhei R$350, ela era gigante. Hoje, se eu ganhar R$350 de aumento, eu não estou dizendo que eu não vou ser feliz. Com certeza eu vou. Vou ser muito feliz. Mas a felicidade não vai ser a mesma que eu tive quando eu ganhei meus primeiros R$350. Então o que eu quero dizer? Cada vez que a gente alcança níveis mais altos, financeiramente falando, nesse ponto, mais a gente precisa ganhar para representar uma mesma quantidade de felicidade. Então, se a gente for entender o conceito literal de dinheiro traz felicidade, sim, ele traz. Em mais, em menos medida, a depender de quanto dinheiro tu já tem. Vamos para a segunda análise, então, sobre dinheiro traz felicidade. O segundo ponto que a gente precisa abordar sobre se dinheiro traz felicidade, eu posso dizer aqui e afirmar de forma correta que não. Dinheiro não traz felicidade. E por que eu posso afirmar isso? Porque realmente, se tu for analisar a questão financeira especificamente, ele pode trazer algum tipo de ganho de felicidade. Porém, o dinheiro ele não compra a felicidade. Tu não consegue pegar R$100, R$1.000, R$100.000 ir lá e comprar a felicidade. Injetar a felicidade. Tu não consegue comprar uma coisa tão abstrata quanto a felicidade, porque a felicidade ela depende do nosso convívio social. Ela depende muito de quais são os nossos planos, nossos sonhos e nossos objetivos. Até porque a realização desses sonhos vão depender de dinheiro. Então o dinheiro ele vai conseguir te fornecer algum tipo de sustento para que tu possa alcançar esse sonho e essa felicidade. Eu posso citar aqui, por exemplo, uma explicação que o Mário Sérgio Cortella, ele é um filósofo brasileiro, ele diz que o dinheiro ele é fundamental, ele não é essencial. Como assim? O que é essencial para a gente? O essencial, Cortella diz, que é a amizade, a fraternidade, a lealdade, a sexualidade. Isso tudo é essencial, diferentemente das coisas que são fundamentais. Fundamental é aquilo que vai nos levar até o essencial. Por exemplo, o dinheiro em si. O dinheiro ele é fundamental, mas ele não é essencial. O dinheiro ele não passa de um meio, de um instrumento para que a gente atinja a essencialidade das coisas. O dinheiro ele pode te ajudar e te auxiliar a conseguir chegar em uma situação de fraternidade, em uma situação de lealdade, mas ele em si não compra isso. O dinheiro não compra a lealdade, ele não compra a fraternidade. Ele te dá os meios, as possibilidades e os subsídios para que tu alcance esse tipo de coisa. Ele também traz muitas vezes, já em outras entrevistas ou em alguns livros dele, um exemplo muito simples. Uma escada. Uma escada ela é um item fundamental, ele não é um item essencial. A gente não tem uma escada para ficar em cima dela. A gente tem uma escada para chegar até algum lugar. Então, pense no dinheiro como uma escada. Pense no dinheiro como um veículo. A finalidade não é ficar nele, a finalidade é chegar até algum lugar. E esse lugar aonde a gente chega é o essencial. Então, o dinheiro ele realmente não compra a felicidade. O dinheiro ele é fundamental, mas ele não é essencial. E a felicidade é algo essencial. O dinheiro ele simplesmente permite com que a gente chegue na felicidade. Então ele é um meio, ele é um veículo, ele é como se fosse uma escada para a gente alcançar a felicidade. Beleza, pessoal? Mais algumas considerações aqui para que a gente possa refletir melhor sobre
dinheiro e felicidade. E nesse sentido, entre fundamentalidade e essencialidade, eu posso trazer aqui para vocês como prova de que realmente o dinheiro ele não traz a felicidade, ele não compra a felicidade. Eu vou pedir para o meu sócio e editor Igor colocar aqui para nós no vídeo a pirâmide de Maslow. O que é a pirâmide de Maslow? É essa pirâmide que vai aparecer aqui em algum lugar onde ficar melhor no vídeo, que ele vai botar para nós, em que a gente tem as necessidades básicas do ser humano, nas quais a gente vai evoluindo. A cada etapa que a gente sobe nessa pirâmide, a gente vai tendo outras preocupações. Quando a gente conquista aquele nível, quando a gente zera um nível, as nossas preocupações mudam para outra. Então, as coisas de baixo, elas, quando estão perfectibilizadas, a gente não tem mais tanto ganho de felicidade com a aquisição de novas fontes daquilo. Me perdi. Ah, não acredito, vou fazer isso de novo. Ai, senhor, tava tão bom. Deixa eu ver onde é que eu consigo voltar. Peraí. A primeira necessidade básica é a fisiologia. São as necessidades fisiológicas, que são, basicamente, comida, água, abrigo, sono, essenciais à vida. São necessidades do ser humano, fisiológicas mesmo, que a gente precisa. E a gente precisa pensar que muitas pessoas não têm nem essa necessidade básica suprida. Não tem, às vezes, um teto para morar, não tem um sono de qualidade, não tem comida, né? E diversos fatores que afetam essa necessidade mais básica de todas, que é a fisiológica. Então, fazendo um comparativo aqui e sem entrar em questões políticas, por exemplo, um ganho de dinheiro para uma pessoa que não tem nem essa necessidade básica suprida, ela traz uma possibilidade de aumento de felicidade muito grande. Beleza? O segundo ponto ali que a gente vê na pirâmide de Maslow é a segurança. E essa segurança ela vai ser do quê? Da família, do corpo, da propriedade, basicamente dos bens e da inviolabilidade do próprio corpo e da família. Então, assim, realmente é ter uma casa para morar, é ter um carro para morar, morar em uma parte da cidade em que o índice de violência é um pouco mais reduzido. Então, isso te traz o segundo nível da pirâmide de Maslow, que é a segurança. Então, se tu tem tudo isso, tu já está acostumado a ter as tuas necessidades básicas e fisiológicas supridas, e tu sabe que a tua família, tu mesmo, vive numa situação de segurança, numa situação em que tu não vai ter esses níveis violados de repentemente. E com isso, volto a afirmar, para que tu consiga ter um ganho de felicidade, tu precisa subir um nível. Se tu tiver mais daquilo que tu já tem, ele não te traz tanta felicidade. Até pelo contrário, quanto mais tu tiver daquilo que tu já tem, menos felicidade ele vai te trazendo se tu for ganhando na mesma intensidade. Por exemplo, quando tu compra a primeira casa própria, tua casa própria, a primeira casa que tu compra, o teu ganho de felicidade é muito grande, é muito eufórico. Quando tu compra a segunda, eu realmente acredito que seja muito bom, realmente, tu tá aumentando o patrimônio e tu tá crescendo. Quando tu compra a terceira, já não é mais tudo aquilo. Quando tu compra a quarta, também não. Um outro exemplo que a gente pode dar para eu explicar essa diferença de quanto mais a gente vai, quanto mais a gente ganha de alguma coisa que a gente já tem, às vezes o ganho de felicidade vai diminuindo. E é imediato. Por exemplo, tu tá com muita vontade de comer pizza. Tu vai numa pizzaria. O primeiro pedaço que tu come, meu Deus, é aquele quase orgasmático. O segundo, ele é muito bom, com certeza. Tu tá com vontade, tu tá com fome, vai te saciar. O quinto pedaço é muito bom, show de bola. O oitavo pedaço, tu já supriu tua necessidade, tu tá bem. Se tu for no 10º pedaço, tu já vai estar estourando. Se tu comer 15 pedaços, tu começa a passar mal. Se tu comer 20 pedaços, tu vai vomitar. Dependendo, né? Fazendo as proporções. Tem gente que come mais, tem gente que come menos. Mas pra tu entender que nem sempre o mais daquilo que tu já tem ou daquilo que tu almeja, nem sempre vai te fazer bem. A felicidade e o prazer em ter aquilo, ele vai diminuindo conforme tu vai tendo mais daquilo. Beleza, pessoal? O terceiro nível que a gente tem da pirâmide de Maslow é o nível social, que representa
amor, amizades, família, comunidade. Realmente são todos os fatores sociais. Porque se tu for pensar nas necessidades básicas, tu vai te alimentar, tu vai dormir, tu vai comer é se alimentar, né, John? Porra. Tu vai ter todas essas necessidades fisiológicas, e aí tu vai para as necessidades de segurança, que é a proteção tua e da tua família. Digamos que seja só tua, tu tem tua casa, tu mora num bairro legal, tu ganha um salário razoável ali para tu te manter nesses dois níveis, mas tu não tem ninguém, tu não tem família, tu não tem amor, isso não te perfectibiliza. Então, se tu conseguir alcançar um nível social, se tu conseguir amizades, se tu conseguir compartilhar os outros dois níveis que tu já tem, o teu ganho de felicidade e o teu crescimento vão ser muito grandes. E chegando nesse terceiro nível, o próximo nível é o da estima. E o que é o nível da estima? O nível da estima é quando a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos. Quando a gente começa a buscar reconhecimento, status, autoestima, mas de uma forma íntegra, honesta e saudável, pessoal. Não é aquela autoestima elevada, não é aquele status para que tu seja famoso, popular, para que tu seja um astro. Não necessariamente. Às vezes, se esse é o teu objetivo, tudo bem. Mas a gente começa a refletir nós mesmos. Depois que a gente já tem as nossas necessidades fisiológicas supridas, a nossa necessidade de segurança e a nossa necessidade social, esses três fundamentos eles já são suficientes para que tu viva uma vida de qualidade, para que tu consiga transitar em todos os ambientes essenciais da tua vida. E tudo isso, a gente não pode nunca deixar de esquecer, a gente só alcança se a gente tiver o mínimo de condições financeiras. O dinheiro, ele vai permear todos os níveis da pirâmide de Maslow, beleza, galera? Então esse quarto nível é quando a gente começa a olhar para dentro da gente mesmo, começa a nos conhecermos melhor, começamos a dar mais valor para nós mesmos, para a gente se desenvolver espiritualmente, para a gente se desenvolver de uma forma mais interior, galera. Só a nível de curiosidade, eu acredito que eu esteja transitando nesse momento entre a terceira e a quarta, o terceiro e o quarto nível da pirâmide de Maslow. Eu realmente já me encontro numa situação social e agora eu estou, migrando para a quarta fase dessa pirâmide de Maslow. Se tu quiser, já coloca aqui para mim em que nível da pirâmide de Maslow, ali nos comentários, coloca ali em que nível da pirâmide de Maslow tu está. Se tu está mais na base, nas necessidades fisiológicas, se tu já tem as necessidades de segurança suprida, ou se tu já está na social, se tu já te desenvolveu para esse novo nível de autoconhecimento, que são a necessidade de estima, ou se tu já chegou no topo, que é o qual eu vou falar agora, que são as realizações pessoais, galera. Beleza? E o que são essa parte, esse ponto máximo que são as realizações pessoais? As realizações pessoais, elas vão permear quanto ao desenvolvimento pessoal, as realizações financeiras, as realizações espirituais, ao talento, aquilo que realmente tu almeja, os teus objetivos mais primordiais, aquilo que tu sempre sonhou. Essas são as realizações pessoais. Uma quantidade de patrimônio que tu queira acumular, realizar os sonhos teus e da tua família, realmente conseguir perfectibilizar, por exemplo, algumas situações que os servidores públicos me contam que tem muita dificuldade, principalmente depois que já estão há alguns anos no serviço público, já fizeram alguns tipos de dívida, de empréstimo consignado, por exemplo, trocar de carro anualmente ou a cada 2 anos, matricular os filhos na melhor escola da cidade, reformar a casa ou comprar uma casa na praia, trocar, por exemplo, todo o guarda-roupa, fazer móveis sob medida para sua casa, diversas coisas que a gente realmente sonha, que não são tão essenciais no primeiro momento, que não são necessidades básicas ali, né, de necessidades fisiológicas efetivamente, não são necessidades de segurança, não são as necessidades sociais, também não está na parte da estima. Ela realmente exacerba essa pirâmide de Maslow lá na ponta, que são nas realizações pessoais. Essa pirâmide de Maslow, ela visa trazer realmente as necessidades básicas. E vocês podem ver que o dinheiro ele não está ali. Por exemplo, ser milionário não está ali.
Se for uma necessidade tua ser milionário, ela vai estar lá na última necessidade, que é uma realização pessoal, que é uma realização realmente de progresso financeiro que tu quer ter. Porém, se tu tiver todas as outras, tu tem todos os mecanismos para que tu seja muito feliz, galera. Essas necessidades básicas é o que vai perfectibilizar a felicidade se tu visar tê-la com esse objetivo. Porque, pessoal, se o teu conceito de felicidade for focado só no dinheiro, tu não vai alcançar nunca a felicidade. Porque o dia que tu achar que tu precisa de 1 milhão para ser feliz, quando tu chegar no 1 milhão, tu vai achar que tu precisa de 2. Quando chegar em 2, tu vai achar que tu precisa de 5. Quando tiver 5, tu vai achar que precisa de 10. E quando tiver 10, tu vai achar que precisa de 20. E tu nunca vai satisfazer. Porque o dinheiro ele não pode ser o objetivo quando a gente busca felicidade. O dinheiro ele precisa ser um meio para que a gente alcance a felicidade, e a felicidade, conforme criou Maslow nessa sua pirâmide, se perfectibiliza através dela. É um pouco confuso, eu realmente admito, mas se a gente parar e refletir sobre essa pirâmide, ela nos diz muito sobre o que é mais importante na vida da gente. Se tu tá com alguma dúvida, se tu não entendeu direito a explicação, e eu espero que eu tenha explicado direitinho, mas pode colocar aqui nos comentários as tuas dúvidas. E se tu tiver uma dúvida mais pessoal e quiser algum tipo de conversa e reflexão, me chama lá no Instagram, no @grana-sob-controle-oficial, que a gente conversa lá sobre isso, beleza? Vamos seguir. Como eu disse, servidor, a tua busca de felicidade não pode ser a busca pelo dinheiro, porque isso vai acabar virando ganância. E a gente não busca ser ganancioso, a gente pode ser ambicioso e querer buscar várias coisas, conquistar várias coisas, mas não efetivamente o dinheiro. Porque na realidade, o que tu, servidor, realmente busca não é o dinheiro, mas sim aquilo que tu acredita que o dinheiro vai te proporcionar. O que tu quer dizer, John? Eu quero dizer o seguinte: a gente precisa suprir algumas necessidades mais íntimas. E a gente sabe que para suprir essas necessidades é o dinheiro que vai trazer isso para nós. Eu vou te dizer quais são essas necessidades. São as seguintes: certeza / conforto, incerteza / variedade, sentido ou objetivo, amor e conexão, crescimento e desenvolvimento, contribuição / gratidão. Tenho certeza, servidor, que algumas dessas tu acha que não precisa, mas eu vou te explicar e a gente refletindo junto, tu vai perceber que é isso que tu busca quando tu almeja por dinheiro ou quando tu busca uma reflexão sobre como ser mais feliz. Eu garanto que algum desses aqui é o que está te faltando para te completar. E eu vou te explicar um pouquinho cada um desses. Vamos lá? E a primeira necessidade é a certeza / conforto. E o que eu quero dizer com isso? Realmente é a gente ter uma previsibilidade do que vai acontecer, pessoal. É a gente saber o que nos espera do dia de amanhã, dentro daquilo que for possível a gente saber. É a gente ter prazer, é a gente ter comodidade, é a gente conseguir buscar o básico para a nossa vida. É a nossa busca também de evitar o sofrimento e o estresse, não é? A certeza e o conforto, eles são um mecanismo de sobrevivência criado pelo ser humano. A gente precisa ter o mínimo de previsibilidade do que vai acontecer a seguir para que a gente possa ter prazer, para que a gente possa relaxar, para que a gente possa vivenciar uma experiência mais completa hoje. Então essa é a essência da certeza / conforto. E é isso que a gente busca quando a gente está refletindo sobre o porquê que a gente quer ganhar mais dinheiro ou porquê que o dinheiro vai trazer felicidade. O dinheiro em si não traz felicidade, mas ele permite que tu tenha conforto e certeza. Um exemplo disso, galera, que vai fazer um link com alguns vídeos do canal e trazendo para a prática do Grana Sob Controle, é a seguinte: reserva de emergência, galera. Tu precisa ter uma reserva de emergência. Por quê? Para quando alguma coisa acontecer, tu tá tranquilo.
para tu não ter que te preocupar com muitas coisas. Se tu tem a reserva de emergência, tu consegue curtir um lazer, tu consegue ir despreocupado para o trabalho, ir despreocupado para a faculdade se tu estiver fazendo, tu consegue despreocupadamente curtir um lazer com a tua família, tu fica despreocupado o suficiente porque tu sabe que se teu filho adoecer, por exemplo, tu tem uma reserva de emergência para comprar um remédio caro ou para pagar algum custo hospitalar. E se um cano em casa quebrar, tu tem dinheiro lá, uma reserva de emergência para chamar um encanador. Reserva de emergência perfectibiliza a nossa necessidade de certeza e conforto, galera. Beleza? Vamos pro próximo. A segunda necessidade de busca do ser humano é a incerteza barra a variedade. Mas como assim, John? Tu acabou de falar que a primeira necessidade é a certeza? Como assim a segunda é a incerteza? Sim, pessoal. Pode parecer um pouco contraditório, mas não. A incerteza e a variedade é sim uma busca do ser humano. Por exemplo, tu não gosta de surpresas? Se tu me disser que sim, tu tá mentindo. Tu gosta das surpresas que tu espera. Porque as surpresas que tu não espera e que tu não gosta, tu chama de problema. Mas o ser humano precisa dessa variedade. Por que que ela é uma necessidade? Porque as surpresas boas, elas nos alegram, elas nos trazem felicidade, elas nos fazem refletir e atingir alguns outros níveis de consciência, por exemplo, a gratidão, quando tu recebe um presente, a reciprocidade, quando tu recebe algum tipo de elogio, e as surpresas que tu não gosta e que tu chama de problemas, são necessárias para que a gente cresça, que a gente se desenvolva, galera. A gente não consegue crescer e se desenvolver num ambiente de estabilidade. A gente precisa de algum tipo de problema para que a gente possa resolver, superar e crescer após isso. Então a gente precisa das incertezas. Como a gente traz um exemplo prático disso aqui? Eu vou trazer dois. Volto a falar da reserva de emergência. Por quê? Porque a gente diz assim, ó, a reserva de emergência é para imprevistos. Mas se eu não sei o que vai acontecer, como é que eu vou guardar dinheiro? É exatamente nesse ponto. Os imprevistos, por a gente ter certeza de que eles acontecem, devem ser previstos. Eu não sei quais são, eu não sei o tamanho. Então a gente vai calcular ali uma média e vai ter uma reserva para evitar imprevisto. E o segundo ponto que a gente pode tratar é um vídeo que eu lancei há pouco também, acredito que já vai estar no ar quando esse aqui lançar, a renda variável, galera. A renda variável, as ações, o investimento em ações, o investimento, por exemplo, em criptomoedas. É altamente incerto, é altamente volátil, a gente não sabe se a gente vai ganhar ou se a gente vai perder. Claro que tem estratégia para tudo isso. Mas se não houvesse essa incerteza, se fosse tudo estável, a gente não teria margem para a gente ter uma lucratividade, para a gente conseguir algum rendimento nesse tipo de investimento. Então, a incerteza que se o preço vai subir ou vai baixar daquela ação ou daquela criptomoeda, ou daquela moeda mesmo, pode ser dólar, pode ser ouro, pode ser euro. Então, essa incerteza, às vezes, é benéfica para a gente. Dei dois exemplos aqui de como a incerteza e a variedade são importantes na nossa vida, tanto quando a surpresa é boa, quanto quando a surpresa é ruim e a gente denomina problema. Beleza? Vamos para o terceiro. Sentido. Essa é a terceira necessidade básica do ser humano. Todos nós temos algum motivo que a gente busca sentido ou objetivo na nossa vida. Alguns vão buscar esse objetivo ganhando bilhões, se tornando famoso por realmente ter conseguido isso. Outros vão buscar algum título acadêmico, mestre, doutor, pós-doutor, professor. Outros vão buscar isso na espiritualidade, vão buscar ser pessoas muito mais centradas espiritualmente, vão buscar ser monges, vão buscar ser algum tipo de entidade espiritual realmente. Outros, como eu, por exemplo, busco sentido ao levar conhecimento financeiro aqui para vocês, servidores públicos, e mais adiante busco espalhar isso para o Brasil todo, principalmente no ensino básico. Esse é um dos meus sentidos, é uma das minhas buscas por sentido e objetivo. Porém, não são só coisas boas que guiam
a necessidade de sentido do ser humano, de objetivo do ser humano. Uma das maneiras mais fáceis de tu conseguir sentido, e eu não estou recomendando isso, eu estou te exemplificando, é a violência. Porque no momento que alguém bota uma faca no teu pescoço, essa pessoa que está com a faca no teu pescoço passa a ser a coisa mais importante para ti. E às vezes o sentido dessa pessoa que está com a faca no teu pescoço é realmente se sentir empoderada e se sentir melhor e maior do que alguém. Então vejam bem, é uma necessidade básica do ser humano, muitas vezes utilizadas para o bem e para alcançar objetivos maiores, mas muitas vezes utilizadas para o mal, uma necessidade de ter poder, uma necessidade de subjugar o outro. Às vezes é uma necessidade de alguns seres humanos. Beleza, galera? Então a gente tem que cuidar com essas necessidades e sentidos e objetivos da vida das pessoas. Beleza? Vamos para o próximo. A próxima necessidade, galera, é amor e conexão. Essa ela é muito difundida. Acredito que todo mundo já passou por alguma experiência. Todo mundo realmente salva algum problema psicológico, salva alguma situação de saúde, eventualmente. Acredito que todos já tenham sentido essa necessidade de amor e conexão. Isso, na verdade, ele vem instintivamente por sermos animais, antes de mais nada, animais realmente que construíram uma sociedade muito bem calcada em alguns pilares. E hoje em dia, acredito que todos já passaram por essa necessidade de amor e conexão. Quando a gente é mais jovem, lá pela mãe, pela necessidade da figura materna. Quando maior, um pouco pelo pai, a necessidade da figura paterna e de autoridade. Mais adiante, ali na adolescência, quando a gente começa os nossos relacionamentos afetivos, realmente com grupos de amizade e os amorosos, com namorados e namoradas, a gente sente essa necessidade de afeto, de amor, de conexão. Mas a gente pode parar para pensar que às vezes nem sempre é com pessoas. Por exemplo, a gente pode buscar amor e conexão com a natureza. A gente pode caminhar numa floresta, a gente pode botar os pés descalços numa grama, numa terra, sentir realmente a conexão com a natureza. A gente também consegue amor e conexão pelos nossos pets. A Calice hoje não está por aqui incomodando, porque hoje é um dia bem quente, ela deve estar lá em cima numa janela. Mas a gente sente esse amor e essa conexão pelos nossos pets e a gente sente a reciprocidade disso. Além de tudo isso, a gente pode conseguir esse amor e conexão, e eu acredito que esse é o mais importante de todos, com a gente mesmo. Vocês já pararam para fazer meditação alguma vez? Seguinte, existe aqui, ó, essa série da Netflix, Headspace, acho que se eu não me engano, meditação guiada. Eu vou achar o link e botar aqui embaixo e vamos colocar aqui a capinha da série aqui, ó, para ficar top para você acessar. Cara, são alguns vídeos ali em que um monge ele vai te ajudar a fazer uma meditação guiada. É sensacional. Galera, vocês vão sentir tudo isso que eu tô falando. Amor, afeto, conexão, não é só coisas boas, culpa, remorso, tudo isso vocês vão trabalhar dentro de vocês mesmos. Eu garanto que vai ser algo especial para vocês e que vocês vão conseguir melhorar a capacidade de gerir as finanças de vocês e de aumentar o patrimônio de vocês se vocês assistirem essa série com seriedade. Beleza, galera? Vamos para a próxima necessidade básica do ser humano. Antes de ir para as próximas, deixa eu avisar vocês que essas 4 primeiras que eu falei, certeza, conforto, incerteza, variedade, sentido, objetivo e amor e conexão, essas necessidades são as necessidades mais pessoais, as necessidades da personalidade da pessoa. Essa, a maioria das pessoas consegue alcançar. Essas realmente a gente buscando um pouquinho mais, com um mínimo de esforço, a gente consegue alcançar elas. Lembrando de novo, desde que tenhamos o mínimo de condição financeira para perfectibilizar tanto elas quanto, se a gente for fazer um comparativo, a gente consegue encaixar essas necessidades básicas que eu te falei
com a pirâmide de Maslow que eu falei agora há pouco. Então, pessoal, observem essas necessidades que eu estou trazendo para vocês e a pirâmide de Maslow, como elas se conversam e como elas convergem, beleza? Então, essas 4 primeiras a gente alcança muito facilmente, trabalhando isso com um pouquinho de esforço e com um mínimo de condição financeira. Agora a gente vai para os próximos 2, que são um pouquinho mais difíceis e nem todo mundo consegue alcançar. Mas que eu, John Lennon, aqui do Grana Sob Controle, vou tentar te ajudar a alcançar. Beleza? E o próximo ponto é o crescimento. O crescimento e o desenvolvimento pessoal. Galera, pensem comigo. Se tu não tá crescendo, tu tá o quê? Isso mesmo. Morrendo. Uma empresa que não cresce, ela morre. Um relacionamento que não cresce, não se desenvolve, ele morre. A pessoa que não cresce, ela morre. Não morte no sentido literal da palavra, mas ela vai piorando. E nesse sentido, se a gente não está crescendo, não importa nada quanto dinheiro a gente tenha no banco, quantos amigos tu possui, quantas pessoas te amam ou dizem que te amam. Se tu não está crescendo e te desenvolvendo, tu tá morrendo. E se tu tá morrendo, tu não tá vivenciando de forma plena a capacidade de gerar o ponto mais importante de todos, que é a próxima necessidade fundamental. Eu posso dizer que a necessidade de crescimento, a busca pelo crescimento e desenvolvimento pessoal, ela é uma finalidade em si, mas ela é um caminho para a próxima necessidade fundamental, que é o anseio por contribuição e gratidão, galera. Por mais monge budista que possa parecer, a maior necessidade da vida que muitas pessoas não conseguem alcançar é a contribuição, é a gratidão. Galera, a gente precisa refletir sobre isso e entender. A vida, como ela é, não gira em torno de mim. Não importa o que eu quero. E já te digo, servidor, não gira em torno de ti também. E não é o que tu quer. A vida gira em torno de nós. Isso é uma sociedade. É assim que os animais que sobreviveram ao longo dos anos encontraram para sobreviver eternamente. Pode ver. Lobos vivem em sociedade, abelhas vivem numa sociedade extremamente complexa, seres humanos vivem numa sociedade também não tão complexa quanto a das abelhas, mas é uma sociedade que está sempre em constante evolução. Compartilhar, galera. Compartilhar, contribuir e ser grato e receber gratidão por oferecer alguma coisa, galera. Esse é o sentido da vida. No momento que a gente consegue dar para alguém, doar, a gente se sente imensamente realizado. Faça essa experiência, pessoal. Qualquer coisa, não precisa ser financeiramente. Se doe. Doe um tempo para conversar com alguém que precisa. Doe um tempo para ajudar uma idosa a atravessar na sinaleira. Doe financeiramente, se tu puder. Doe 1 quilo de alimento por mês. A gente não está dizendo para doar uma cesta básica, às vezes não tem condições, mas um pacote de massa, um pacote de arroz, um pacote de feijão, 1 litro de óleo. Galera, doem. Doem livros, as roupas que vocês têm, por mais que sejam velhas para vocês, que não sejam mais úteis para vocês, doem. Galera, a doação e a gratidão é o sentido da vida. Se tu tem dinheiro possível para doar, doe também. Se tu não tem, basta que tu seja grato e doe o que tu puder. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a conseguir conquistar os teus objetivos e os teus sonhos. E por mais contraintuitivo que pareça, a gente consegue mais dinheiro e mais benefícios de vida quando a gente doa. A doação, ela é uma parte importante da vida
porque isso gera o quê? Conexão. Gera amor, conexão, gera sentido. Percebam que a gratidão e a contribuição, ela basicamente traz todas as outras necessidades da vida para ela. Não tem como negar que a gratidão é a busca mais importante que a gente tem que levar para nossa vida, galera. Beleza? Então, pessoal, sabendo todas essas necessidades básicas do ser humano, a gente consegue observar que a busca pela felicidade é algo que vai muito além do dinheiro. Então a gente pode afirmar que o dinheiro ele não traz felicidade, mas ele é necessário para que a gente tenha a chance de ter felicidade. Lembrando então que nessa busca eu recomendo que a gente almeje coisas maiores, um salário maior, uma independência financeira, uma casa da forma que a gente quer. Mas antes de tudo isso, eu afirmo para ti, seja grato pelo que tu tem hoje. Seja grato pelos relacionamentos que tu tem, pela casa que tu tem, pelo trabalho que tu tem, pela vida que tu tem, pela saúde que tu tem. Eu tenho certeza absoluta que tu que está assistindo esse vídeo, em alguma área da tua vida, tem alguém que está pior do que tu. Isso não é para desestimular. Eu não digo isso para que tu pare de buscar coisas maiores e para que tu dê passos na tua evolução e no teu desenvolvimento, mas que tu seja grato por tudo que tu tem hoje. E a gratidão, eu tenho certeza, servidor, vai te trazer felicidade. E apesar de a dúvida se o dinheiro traz ou não felicidade ficar em aberto, porque depende muito da interpretação que a gente faz, uma coisa é inegável. A felicidade traz dinheiro. E é assim que eu vou encerrar por hoje, servidor. Eu quero agradecer a ti, e acredito que tu já saiba que eu sou extremamente grato por cada visualização que eu tenho nesses vídeos, por cada curtida que eu tenho nesses vídeos. E esse canal aqui foi criado, como eu disse lá no primeiro vídeo do canal, como um motivador à realização de um sonho que eu tenho, que é levar conhecimento financeiro para o Brasil todo. Eu faço isso de coração. Todos os vídeos e os conhecimentos aqui do YouTube, eles são gratuitos. Eu acredito que eu esteja criando um conteúdo de qualidade. E esse é o meu sentido, essa é a minha contribuição para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até aqui. Esse vídeo ele foge um pouquinho da lógica mais comum dos vídeos aqui do canal, mas ele tem uma íntima relação com a capacidade da gente melhorar os nossos objetivos, o nosso foco, as nossas contribuições, e pode ter certeza que o universo vai nos retribuir, pessoal. Então assim, ó, obrigado por ter me acompanhado até aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo, compartilha com aquele servidor que está precisando de uma chacoalhada sobre se o dinheiro traz ou não felicidade. Te inscreve no canal, não sei se eu pedi. Deixa o comentário aqui se tu tiver alguma dúvida. Segue a gente lá nas redes sociais também, @grana-sob-controle-oficial no Instagram e Grana Sob Controle lá no Facebook. Acredito que seja isso por hoje. Muito obrigado, servidor público. Realmente sou muito grato por isso. E até o próximo vídeo. Valeu!